Pessoal, nosso palestrante já está aqui. Eu queria chamar aqui o doutor Martins Sávio, grande colega nosso, vice-presidente da Comissão de Direito Social do Conselho Federal. Doutor antes de passar a palavra, deixa eu falar o seu currículo para te apresentar a todos aqui e a todas, né? Ele também é doutor em Direito Constitucional pela UNB, estágio pós-doutoral em Direito Público pela Universidade de Paris III, vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal, e é também, com muito prazer, da qual eu sou colega dele também, diretor de Relações Institucionais do Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, o MAT. Doutor Sávio, é um imenso prazer tê-lo de novo na nossa comissão, tá? Eu gostaria de passar a palavra também, registrando aqui, desde já, a presença do nosso coordenador de comissões, doutor Alberto Nemer. Com a palavra, doutor Sávio. Obrigado, Rodolfo. Boa tarde, bom dia a todas e todos. Realmente é um grande prazer estar aqui com vocês, estar novamente com vocês, né? Já que o Rodolfo sempre me recebe com muito carinho, para a gente trocar esse debate e trocar essas informações, vamos dizer assim, sobre esse tema que nos tem sido muito caros a todos, né? De todos os aspectos e de todas as formas. Então, o que eu quero trazer para vocês é um pouco mais de uma reflexão do que pode vir a gerar, né? E que está gerando essa decisão e essa complexidade, para depois até a gente fazer alguns debates e trocar mais ideias e informações. Tá? Bom, então, para falar desse tema aí, da ADC 58, né, que é a aplicação da correção monetária aqui dos créditos trabalhistas, o que eu tenho me chamado a atenção, eu tenho comentado muito com colegas e até com magistrados, né, é que essa ação acaba reforçando o que eu discuti na minha tese de doutorado, né, que é exatamente uma tensão constante entre o controle difuso de constitucionalidade e o controle concentrado de constitucionalidade quando nós tratamos aí das questões dos direitos sociais, né? Porque, e na minha tese eu coloco isso e venho reforçar com essa decisão, que quanto mais você quer concentrar essas decisões de forma abstrata, né, sem considerar o que Friedrich Miller coloca, que a norma, o direito, ela se efetiva, ela se faz em concreto, ou seja, ela se realiza na sua própria concretude, né, e não na sua abstrativismo, né, porque, principalmente tratando dos direitos sociais do trabalho, que é o dia a dia do direito, da sua aplicação desses direitos fundamentais sociais, se você não pensar isso, você acaba separando a norma jurídica da própria realidade. A consequência é que essa decisão, que em abstrato, que tem como finalidade solucionar um conflito, ao invés dele solucionar, ele potencializa uma complexidade que existe e acaba potencializando o próprio conflito, né? Então, é nesse sentido, né, que eu coloco essas questões, principalmente quando a gente trata dos direitos sociais, que eles acabam afastando essa norma da sua realidade e da sua aplicabilidade em concreto, né? Até porque, certamente, essas decisões do controle concentrado, da forma como estão sendo avocados para o Supremo, solucionassem todos os conflitos, certamente nós não estaríamos hoje aqui debatendo esse tema a partir da certidão de um julgamento do controle concentrado, né? Então, esse fato que eu coloco, eu acho que é importante de desconsiderar essa realidade, né, e impor esses conceitos, esses preconceitos que vem levando no controle de constitucionalidade, no seu sistema concentrado, né, traz esse conflito com o controle difuso, retira o potencial que é a jurisdição do trabalho
no seu controle incidental, no seu controle difuso, né? E acaba desconsiderando a tradição brasileira de mais de 100 anos nesse controle difuso de constitucionalidade, né? E se não há hierarquia entre o controle concentrado e o controle difuso de constitucionalidade, né, qual é a razão de o Supremo Tribunal constantemente ficar expropriando a experiência do controle difuso da jurisdição constitucional do trabalho, apontando diretamente para uma anomia dos direitos sociais, né? Então, se não há norma sem o fato concreto, essas decisões, e essa que eu quero demonstrar para vocês, é o que vem ocorrendo. E é muito fácil, eu acho que nós temos alguns exemplos, eu vou só pontuar aqui, lógico que depois vamos entrar especificamente na questão, mas eu acho que é importante nós vermos o quanto o controle concentrado tem tentado expropriar essa experiência da jurisdição constitucional difusa do trabalho. É só vermos algumas decisões que traz da súmula vinculante número 4, por exemplo, do Supremo Tribunal, onde falava do adicional de insalubridade em relação ao salário mínimo, né, que a TST já tinha consolidado um entendimento, veio o Supremo, retirou o indexador do salário mínimo, trouxe uma anomia do direito e depois, por meio de uma reclamação constitucional, né, uma decisão monocrática do ministro Gilmar, acaba restabelecendo a indexação do salário mínimo até que venha o legislador regular. Quer dizer, trouxe toda uma complexidade de algo que já estava consolidado no âmbito da jurisdição do trabalho e potencializa o conflito. E, da mesma forma, a gente pode ver o caso agora da terceirização, né? Ou seja, da responsabilidade subsidiária dos trabalhadores terceirizados. O Supremo vem numa ADC, a ADC 16, declara a constitucionalidade do artigo 71 da 8666, diz que não existe responsabilidade objetiva dos tomadores de serviços dos órgãos da administração pública, mas diz que, havendo prova, você os responsabiliza, vem novamente, por meio de uma repercussão geral, reforça a tese de que só não pode aplicar a responsabilidade objetiva, né, e que a responsabilidade do tomador da administração pública necessita de uma prova inequívoca. Quando o Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho, analisando os casos concretos a partir da orientação do Supremo Tribunal Federal, começa a aplicar os princípios processuais da aptidão do ônus da prova, vem o Supremo Tribunal e admite uma nova repercussão geral para discutir a aptidão do ônus da prova, né? Então, você, pelo mesmo tema, a gente percebe que já passou 3 vezes, ou seja, o Supremo Tribunal, que tanto se requer e tanto se quer ser uma corte constitucional, acaba sendo uma corte, um tribunal de 4ª instância, porque ele começa a discutir as matérias de controle, na verdade, de legalidade, ao invés de ficar no controle de constitucionalidade, e acaba se tornando realmente uma 4ª instância, né? Então, eu acho que esses são os exemplos que dá para colocar para demonstrar essa tensão, e que isso nunca se soluciona, né? Quem tem processos e atua na questão da responsabilidade subsidiária sabe o quão difícil está sendo ou atuar de um lado ou atuar do outro, né? Hoje, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho agora já está começando a sobrestar processos que já tinha mais de 10 anos, que ficaram por 2, 3 anos parados em razão da repercussão geral anterior, que sobrestou. Quando ele retoma o andamento, ele volta a parar, porque tem uma nova repercussão geral. Quer dizer, a complexidade, o que se precisa dar, que é a segurança jurídica para o jurisdicionado, acaba essas decisões concentradas, essas decisões que querem trazer o que eu chamo muito de expropriação dessa experiência, acaba aumentando só o conflito e aumentando a insegurança jurídica, né? Então, eu penso que isso traz reafirma a questão da ADC 58, que é exatamente
o que a gente acaba tendo que discutir hoje, né? Como é que vai ser, como é que resulta, no caso concreto, na aplicabilidade do caso concreto, uma decisão que foi analisada e pensada de forma abstrata, expropriando e desconsiderando que a norma jurídica se realiza em concreto, né? Então, e uma das primeiras questões que já traz a própria publicação da certidão de julgamento é os efeitos dela, né? Quais são os efeitos da certidão de julgamento? Alguns estão perguntando, ela é imediato, né? Ela aplica-se imediato, eu preciso aguardar a publicação do acordo para que esses efeitos se concretizem, né? O Supremo já tem posição bem pacífica, no sentido que, no controle concentrado de constitucionalidade, no controle abstrato, o que vincula, na verdade, não só o que vincula, mas a certidão de julgamento já é suficiente para dar efeitos imediatos na aplicação da decisão em abstrato, né? Então, no caso, essa certidão que foi publicada já é suficiente para iniciar a sua análise, a sua aplicação nos casos concretos. Mas aí aparece outra dúvida dentro desse controle. Apesar de ser imediata, o que vincula, né? Vincula o dispositivo da decisão ou vincula os fundamentos da decisão, né? E isso é uma questão, não é uma questão meramente acadêmica, né? Porque, muito embora o Supremo Tribunal já tivesse tido um posicionamento mais firme, no sentido de que a vinculação, o efeito erga omnes, a vinculação da decisão em abstrato se dá pelo dispositivo, ou seja, o que vincula é o dispositivo, com a alteração do CPC, a partir do artigo 927 do CPC, que diz que juízes e tribunais observarão, e aí coloca as decisões do Supremo Tribunal Federal, e ainda o artigo, combinado com o artigo 988 do CPC, no parágrafo 1º, que diz que, para efeito de reclamação constitucional, você tem que analisar a tese jurídica adotada pela autoridade do Supremo, você tem uma outra vertente, uma outra discussão. Não é mais só o dispositivo que vincula. O que vincula também é a tese jurídica. Portanto, a ratio decidendi passa, ou seja, as decisões determinantes também passariam a vincular as decisões, né? Então, já há uma corrente forte nesse sentido, inclusive o próprio ministro Gilmar tem uma tese já bem anterior, inclusive, do CPC, já decidindo que os fundamentos também vinculariam, e isso tem repercussão clara, como eu vou demonstrar no nosso caso, né? O que será que se vincula o dispositivo ou se vincula os fundamentos, isso vai ter uma posição bem diferenciada quanto à aplicação. Então, fiz essa introdução para demonstrar a complexidade que vai ser e, como já antecipando a minha conclusão, acredito que essa decisão não vai solucionar os conflitos, eu acho que elas vão potencializar todas as execuções que voltam a tramitar, exatamente por essas questões. Então, os efeitos da decisão, entrando especificamente nos efeitos da decisão da C58 e da ADIM, né, e a gente colocando mais de uma forma mais acadêmica, a gente sabe que a declaração de constitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade, ela tem os efeitos contrários, julgada procedente a ação de inconstitucionalidade é a improcedência da ação de constitucionalidade, e vice-versa, né? Eu vou fazer essa análise aqui a partir dos pedidos, né? Específico para a gente entrar, muito embora também a gente saiba que no controle concentrado, no processo objetivo, os fundamentos da decisão, e alguns defendem que, inclusive, o pedido não estão adstritos na inicial, ou seja, a abertura, por ser objetivo, pode se ampliar, o Supremo tem a liberdade de ampliar, mas, na verdade, como diria o ministro Celso de Mello, dizia antes, o Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo.
e, portanto, algumas questões ele precisa ser analisada para ser aplicada. Na DC 58, só para entrarmos na questão do pedido, o pedido da DC 58 diz que seja declarada a constitucionalidade dos artigos 39, caput, parágrafo 1º da Lei 8.177 de 91 e artigos 879, parágrafo 7 e 899, parágrafo 4 da CLT, com a redação dada pela Lei 3.467 de 2017. No mesmo sentido, a ADC 59, também pedindo a declaração de constitucionalidade do 879, parágrafo 7º, 899, parágrafo 4º, todos com a redação dada pela Lei 13.467 e a constitucionalidade do artigo 39, parágrafo 1º. E na DIN 5867, ele pede a declaração de inconstitucionalidade, aonde estabelecia, fixava para os depósitos recursais a questão do índice da poupança, para substituir o índice da poupança. Né? O que consta agora, né, dentro dessa certidão é exatamente isso. Né? Já julgou parcialmente procedente para conferir a interpretação conforme a Constituição ao artigo 879, parágrafo 7º e 899, parágrafo 4 da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, no sentido de considerar que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e a correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados até que sobrevenha a solução legislativa os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações civis em geral, quais sejam a incidência do IPCAE na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic, nos termos do artigo 406 do Código Civil, nos termos do voto relator, enfim, com os votos vencidos. Né? Então, ele traz uma interpretação conforme do artigo 879, parágrafo 7, o artigo 899, parágrafo 4 da CLT, ambos com a redação dada pela Lei 13.467, e isso é importante dizer, até porque o parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, ele foi introduzido pela Lei 3.467 de novembro de 2017, portanto, antes de 2017, você não tinha a legislação específica na CLT que traria a taxa referencial como índice de correção, né? Depois teve a tentativa de alterar pela medida provisória 905 e 955, mas não deu certo. E o artigo 899, parágrafo 4º, que teve essa alteração também pela lei, né, que falava da 3.467, que era anterior, norma anterior, inclusive, da próprio texto da Constituição. Né, o texto original do artigo 899 do caput era de 68. Né? Só que ele não fala no seguinte, ele não trata sobre o artigo 39, parágrafo 1º da Lei 8.177. E o que diz o artigo 39? Parágrafo 1º, diz assim: os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias, assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentenças normativas ou cláusula contratual, sofrerão juros de mora equivalentes à TRD, acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação de seu pagamento. Veja, e aí a gente entra na questão do que vincula. Se o que vincula é o dispositivo, e, portanto, o dispositivo não trata do artigo 39, né, eu poderia até, no caso concreto, a partir de um controle de legalidade na execução, substituir a TRD pela Selic. Né? Mas o problema é que fica o parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º diz assim: aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constante no termo de conciliação,
serão acrescidos, aqui o realce é meu, serão acrescidos nos juros de mora previstos no caput, juros de 1% ao mês. Ou seja, o parágrafo 1º diz que acrescenta aquela taxa que está na TR do caput, vai ser acrescentado os juros de mora de 1% ao mês. Ora, se o que vincula é o dispositivo, e eu confesso a vocês que não me recordo de terem, nos fundamentos de todos, tratarem da Lei 8.177, se é o dispositivo que vincula, e como o dispositivo não trata da lei que foi pedido a sua declaração de constitucionalidade, nós podemos dizer que tem uma omissão. É verdade. E também podemos dizer o seguinte, bom, mas por técnica de decisão, o Supremo poderia puxar por arrastamento a interpretação conforme dada ao artigo, os dois dispositivos da CLT, e transferir e aplicar a taxa Selic. Mas o que acontece e o parágrafo 1º, que não tem o arrastamento e não tem fundamentação para a sua inconstitucionalidade? Porque a ADC que trata é uma declaração de constitucionalidade do parágrafo 1º. Teria liberdade de uma interpretação aberta, trazer a inconstitucionalidade dos juros de mora, como colocado dessa maneira, né? Poderia ele, dentro do arrastamento supremo, trazer a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, dizer que, no caso, uma vez que a Selic, como diz o fundamento do ministro Gilmar, uma vez que a Selic já incorpora os juros, é uma taxa que já incorpora os juros, portanto, não poderia aplicar o parágrafo 1º do artigo 39? Será que ele poderia fazer esse arrastamento? Né? Eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas porque estaríamos aí na possibilidade de uma nova inconstitucionalidade, que é transformar o Supremo Tribunal num legislador positivo. Né? E por quê? Porque quando ele trouxer esse arrastamento por essa interpretação para o parágrafo 1º, ele vai estar introduzindo nesse ato normativo, que é a Lei 8.177, uma total inovação. Ou seja, se o caput ele faz a interpretação conforme para aplicar a Selic, no parágrafo 1º, ele retira a normatividade do seu conteúdo. Então, ele traz uma nova, uma inovação, e traz um novo conteúdo normativo, cuja consequência aí é a total alteração da norma. E tem decisão do Supremo Tribunal Federal já de que, quando o dispositivo questionado ou a ausência dele, o Supremo declara ou confere uma interpretação que traga uma alteração substantiva do seu conteúdo, ele se torna um legislador positivo, o que viola o artigo 2º da Constituição. Né? Então, quando ele interpreta e suprime a parte do conteúdo normativo, ele traz a consequência lógica, uma anomia das regras que institui. E, portanto, ele está atuando como legislador positivo e que, como o próprio Supremo já entendeu, né, que não parece, né, dentro de um voto do ministro Celso de Mello, ele diz que não parece lícito o Supremo, na jurisdição abstrata, modificar, né, que sequer foi impugnada, diga-se de passagem, modificar o sentido e elastecer o âmbito da sua incidência sem qualquer provocação, ou seja, inicia, ele traz uma inauguração de invocações no sistema do direito positivo, que é vedado. Né? Então, a pretexto de evitar o controle concentrado, na verdade, ele está legislando. E aí, essa relação entre legislador negativo e legislador positivo, esse conflito acaba excluindo a possibilidade do Supremo de interpretar pelo arrastamento a aplicação do parágrafo 1º. E aí, cito como exemplo a própria ADIM 10.063, que o relator foi o ministro Celso de Mello. Né? Então, veja que a relação do que vincula é importante para sabermos como aplicar
no caso, se vincula o dispositivo nada fala, portanto, é omisso. Ele pode ser sanado, esse dispositivo, por um embargo de declaração. Mas, se ainda vincula o fundamento, aí a necessidade da publicação do acordo para sabermos quais os fundamentos que levariam, dentro da tese jurídica, a declarar a inconstitucionalidade ou trazer uma interpretação conforme, com redução do texto, porque aí seria com redução do texto, né, para o parágrafo 1º, o que já traz um choque nessa aplicabilidade. E como a gente vai ver mais adiante, que eu quero mencionar, o que vai dar o problema no momento da execução, ou seja, no momento da tramitação dessas execuções, né? E aí a outra questão que tem também no dispositivo, que tem se discutido muito, são os efeitos da decisão. Qual é o limite temporal dela, né? Se ela tem um efeito ex tunc, né? Como é que eu trago essa relação para trás, né? A partir da modulação que o próprio Supremo fez, né? A gente sabe que a modulação pode ser exercida, como é disposto no artigo 27, né, da Lei 9868, que regulamenta ações de constitucionalidade, ações concentradas, né, ADI, ADC e ADPF, né, dentro do Supremo Tribunal. E o artigo 27, depois de determinar a declaração ou não da inconstitucionalidade do ato normativo, ao final da oração ele diz, ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Pois bem, o Supremo fixou uma modulação. Mas a gente sabe que a presunção do ato normativo, da lei, é a presunção de constitucionalidade. Portanto, editado, entrada em vigência, ele presume a sua constitucionalidade. Ele só sai do mundo jurídico se for declarada inconstitucional. Mas declarada inconstitucional, ela tem efeito ex tunc, ou seja, no nascedor da lei. Ainda que se faça uma modulação dos efeitos, essa modulação jamais pode atingir fatos anteriores à edição da lei, né? Então, e por isso que é importante os pedidos, né? Por quê? Porque tanto os pedidos da DC, que tratam sobre o artigo 879, parágrafo 7º, e é por isso que eu falei, parágrafo 7º foi introduzido pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467, e assim como o parágrafo 4º alterou pela Lei 13.467, que diz o próprio dispositivo, que é pela redação dada. Então, o limite da modulação ex tunc é da Lei 13.467. Ele não pode atingir fatos anteriores à lei, ou seja, execuções, decisões que aplicaram ou o IPCAE, etc., anterior à edição, né, ele não pode retroagir, ele não pode nem determinar alterar e nem determinar compensação. De certa forma, ele mantém um padrão, mas o fato é, os processos que tiveram decisões que iniciaram a execução antes da Lei 13.467, não pode ser aplicado, ainda que não tenha terminado, como no inciso 2º ele dá a entender, não se aplica imediatamente e não há que se falar em desrespeito à autoridade suprema. Por quê? Porque se o efeito ex tunc é na Lei 13.467, o Supremo Tribunal, ainda que pense em arrastamento, e aí sequer ele poderia retroagir, porque aí, novamente, ele estaria atuando como legislador positivo, uma vez que as decisões de interpretação entre a aplicação da TR e a aplicação do IPCAE antes da Lei 3.467 eram efetuadas pelo controle difuso, a partir da análise do caso concreto, a partir da análise da possibilidade ou não da recuperação daquele capital que foi dado. Então, aí, o Supremo Tribunal também não pode, os efeitos de suas decisões ou sua decisão, adentrar nisso. Então, fatos anteriores à Lei
13.467 devem ser preservados, né? Não pode entrar o Supremo Tribunal Federal nesta seara, né? Não pode retroagir, ou seja, apesar dele não colocar, que é muito interessante, porque, ao mesmo tempo que o Supremo, no seu dispositivo, ele na técnica de decisão, ele dá a interpretação conforme, com base na Lei 13.467, a modulação, em momento nenhum, ele faz o marco temporal de 2017. Né? Numa primeira leitura, né, dá a entender que todos os processos que estão em andamento em execução podem sofrer algum tipo de interferência, né, ainda que tenha sido pago, algum tipo de interferência na aplicação dessa execução pela decisão do Supremo. Né? E até porque, e aqui que é uma outra omissão que é importante, porque muito embora o artigo 27 da Lei 9868 disponha sobre, autorize a modulação dos efeitos, que já é uma crítica que se faz quando a gente trata de controle de constitucionalidade, porque se a lei é inconstitucional, como é que você dá validade parcial à lei, não é mesmo? Ou para o futuro, ou para trás. Por isso que vem, né, até para tentar dar uma segurança jurídica, uma equilibrada nessa questão dos efeitos da modulação, a Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro, 2018, vem no artigo 23, introduz no artigo 23 a determinação que toda decisão administrativa controlada ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova, ou seja, as chamadas viradas hermenêuticas, os giros hermenêuticos, as mudanças de interpretação sobre norma de conteúdo determinado, e aí vai impor um novo dever ou um novo condicionamento de direito, ela deve prever regime de transição para equilibrar, ou seja, para garantir a segurança jurídica, para não gerar prejuízo para nenhuma das partes. Então, apesar de ter uma modulação, essa modulação ainda precisa ser melhorada para ter um esclarecimento melhor do que vai se colocar. Né? E aqui, nessa modulação, é que entramos também numa outra questão que pode, mas como é que o juiz vai fazer? Como é que eu aplico? Como é que na execução vai ser aplicada essa decisão? Vai ser imediato? Não. Como todo controle de constitucionalidade, como todo ato normativo vinculante se torna lei, é um ato normativo, ele deve ser aplicado, e aí o problema não é a vinculação, o problema é a sua aplicação, né? Porque se você fundamenta que aquele caso concreto não se adequa àquela súmula, àquela decisão vinculante, você tem o chamado distinguish, ou a distinção, prefiro usar em termos em português, a distinção normativa entre a decisão vinculante e o caso concreto, e aí você retira a aplicação dessa decisão do efeito vinculante. Bom, mas se fizer isso, não está violando a autoridade do Supremo? Não. Se você não analisar em abstrato também, né, não trazer uma tese, uma nova tese, no caso concreto, mas analisar pelo caso concreto, o próprio Supremo Tribunal tem a posição das normas constitucionais em abstrato que podem se tornar inconstitucionais em concreto. Né? Ou, como o ministro Gilmar Mendes diz, o duplo controle de constitucionalidade pelo princípio da proporcionalidade. Ou seja, eu tenho uma norma que é constitucional, e aqui, no caso, ele deferiu, ele concedeu a constitucionalidade da norma a partir de uma interpretação, mas, quando eu vou aplicar ao caso concreto, a sua aplicação o torna inconstitucional. Então, na aplicação se tornar inconstitucional, eu posso retirar eu posso não aplicar a decisão. Isso tem um precedente também, que é a DI 223, né, onde o Supremo faz um duplo controle, ainda na época do Plano Collor, né, exatamente, não sei se vocês lembram, que é a decisão que traz a medida provisória que impedia que o judiciário concedesse liminar contra o Plano Collor. Né? Então, teve a DIN dizendo que isso violaria o acesso à justiça, e o Supremo falou não.
o ato normativo ele é constitucional. Agora, no caso concreto, se isso, ao não aplicar a não concessão da liminar, venha gerar um dano específico ao caso concreto, então a não aplicação se torna um ato inconstitucional e pode ser aplicado. Então, um exemplo que alguns dão, e é muito corriqueiro, é o dano à saúde. Então, se para eu internar, eu preciso internar, naquele momento, se eu não internar, pode ter o risco de morte, estaria a inconstitucionalidade na não aplicação da liminar. E, portanto, no caso concreto, você poderia conceder. Que eu acho que é isso que precisa ser analisado a partir do caso concreto na aplicabilidade dessa decisão normativa, dessa norma vinculante. E aí, por isso que eu falo o quão complexo pode ser agora, e por mais que se quisesse trazer uma agilidade no seu processo, mostra o quão de omissão ainda tem dentro para solucionar na própria certidão de julgamento. E uma outra questão, que é mais caminhando lá para o final, que tem sido muito discutido, é a possibilidade da aplicação do artigo 404 do Código Civil, em substituição à não aplicação dos juros de mora. Então, aqui, caso não prevaleça a aplicação do parágrafo 1º do artigo 39, a substituição seria a aplicação ou não do artigo 404 do Código Civil, que fala que nas obrigações de pagamento, nessas perdas e danos, havendo demonstrado que os juros que foi pago não cobriram o prejuízo, pode o juiz conceder uma indenização suplementar. Então, já algumas discussões, alguns debates com relação a algumas decisões em regionais que já estão sinalizando pela possibilidade de compensação, ausência dos juros de mora, de 1% ao mês, por esse dispositivo, essa indenização por perdas e danos decorrente da não recomposição, ou seja, da não cobertura do prejuízo que foi dado naquela execução que você está exercendo. E uma das questões que colocam é a necessidade de constar no pedido inicial ou não. Então, assim, precisa, os processos que estão em curso, poderia já substituir, ter a aplicação dessa indenização compensatória, ou precisaria estar na petição inicial para que pudesse ser conferido? Nesse caso específico, esse ponto, eu penso, que não precisa constar no pedido inicial. Por se tratar de uma indenização decorrente de um prejuízo que não foi coberto em razão da aplicação dos índices fixados para essa recomposição, eu acho que, demonstrado esse prejuízo, ou seja, essa ausência de cobertura, pode ser requerido em qualquer fase, inclusive na própria execução, desde que faça a demonstração, e aí, consequentemente, o juiz pode aplicar. Alguns já têm colocado dúvidas se poderia, no caso, ser deferido de ofício. A decisão de ofício eu já acho mais, como se diz, eu já penso que não pode. Por quê? Porque como ele tem que demonstrar a não cobertura do prejuízo, então é um caráter muito subjetivo. E cada indivíduo pode entender de forma diferente o que é cobertura total ou não daquele meu prejuízo. Assim como o dano moral. O dano moral não é o mesmo dano, o mesmo fato que vai gerar um dano moral, porque o que pode ser dano moral para mim pode não ser para você, para o outro. Então, isso é muito subjetivo. O que é a cobertura do prejuízo? Olha, para mim, dentro de um processo, eu posso entender que para cobertura, sei lá, teria que ter acréscimo de R$3.000. Para o outro, fala assim, não, para mim, R$1.000 é suficiente. Então, como é um direito subjetivo da parte, eu penso que aí não seria o caso de uma decisão de ofício, porque não cabe ao juiz aí decidir a partir dos seus preconceitos, no sentido de ter as suas
posições, os seus pressupostos do que seria a cobertura ou não de um prejuízo, né? Então, aí entenderia que teria que ter o recurso, ou seja, um pedido, e não poderia ser de ofício. E também entendo que pode ser aplicado mesmo na fase recursal, ou seja, a qualquer momento, na execução, antes do pagamento, desde comprovado que não teve a cobertura, eu penso que poderia exercer essa cobrança. Bom, já passei aqui do tempo que eu tinha combinado com o Rodolfo, eu vou indo para a conclusão, mas para isso, para demonstrar e que eu acho que é importante nós termos essa percepção de que a jurisdição do trabalho é importante porque ela soluciona os nossos casos concretos e não são as decisões abstratas que vão gerar essa solução de conflitos, pelo contrário, eles aumentam os conflitos, você pode reduzir uma complexidade, mas não soluciona os conflitos. Em momentos autoritários, né, como nós estamos vivendo hoje, essas decisões podem potencializar um sistema autoritário e de extremo liberalismo, né, que acaba gerando uma desigualdade maior ainda. Não que o devedor trabalhista não tenha que ter direitos. É claro que ele tem que ter os direitos, vai ser sopesado esses direitos, mas também não pode ter interpretação que lhe traga uma imunidade da sua dívida, porque o trabalhador, o cidadão comum, ele não tem esses benefícios de imunidade, quer com dívida do Estado, quer com dívidas civis de outras relações, né? E por mais que queiramos, por mais que muitos queiram aplicar, trazer para o direito do trabalho a aplicação das relações cíveis, né, nós temos que ter em conta que há, sim, e não é fato novo, o desequilíbrio entre o capital e o trabalho. Não há uma igualdade de relação entre o capital e o trabalho, por isso o direito deve estabelecer, e aí mesmo que eu for usar, vamos usar a questão da boa-fé processual, da função social do contrato, da boa-fé contratual, eu posso também, usando esses princípios do Código Civil, demonstrar que essa desigualdade precisa de um equilíbrio para trazer uma recomposição entre as partes. Então, eu quero concluir nesse sentido de que eu, como advogado que atuo na área do direito do trabalho, acho que devemos nos reforçar mais ainda essa atuação, ou seja, a importância da justiça do trabalho, a importância não só, mas uma justiça do trabalho que venha não para aplicar os dogmas civilistas, né, mas a partir da sua especialização, que é a justiça do trabalho, como instrumento para a discussão dos direitos sociais, e não como instrumento da aplicação do direito enquanto direito privado, né? Devemos reforçar e mostrar, né? Eu acho que esses exemplos demonstram para o Supremo Tribunal de que os direitos sociais eles se fazem em concreto e, portanto, eles não podem querer julgar de forma abstrata, porque eles vão trazer maiores desigualdades no caso concreto. Então, agradeço aí de novo ao intuito de vocês, espero ter aberto pelo menos um diálogo e estou aqui disposto para a gente fazer os debates necessários. Obrigado. Obrigado, Sávio, pela brilhante explanação. Não esperava algo diferente de você, enfim, mas realmente é muito preocupante, né, ver que o Supremo Tribunal resolveu tratar de uma questão que já era um tema pacífico, que era a constitucionalidade da TR, como índice de correção de débito, né? Já tinha se aplicado isso em relação à Fazenda, então esperava-se só o reconhecimento da consolidação da jurisprudência, do entendimento do STF a respeito do IPCA, e aí vem com essa surpresinha, mudando, né, a fase processual, a correção, botando um índice de correção de tributos, né? Fazendo, inclusive, que o crédito trabalhista ficasse desprestigiado em relação ao crédito civilista,
porque nem na justiça comum, créditos consumidores e outros créditos alimentares são corrigidos pela Selic, né? Eles têm suas correções um pouco mais vantajosas. Mesmo quem demanda contra a fazenda pública tem ao menos o índice, além do IPCA, tem um índice da correção da poupança como reajuste, ainda que baixo, mas uma recuperação, mas não do jeito que está. Tá? Eu gostaria de abrir, então, aqui para a comissão, saber se alguém teria uma pergunta para o doutor Sávio. Rodolfo, bom dia. Inicialmente, gostaria de parabenizar a abordagem do Dr. Sávio pela lucidez e pela coerência do raciocínio, né, que ele desenvolveu, trazendo contornos muito sensíveis quando o Supremo Tribunal Federal adotou essa tese. Então, são contornos que, de fato, não fecham e que mantêm vivo o debate a respeito da correção monetária dos débitos trabalhistas. E nessa toada, doutor Sávio, eu gostaria, pegando o caminho no artigo que o ministro Ives publicou no ano passado, em que ele falou de um confronto entre o TST e o STF, e fez uma análise psicológica desse confronto, ele trazendo as súmulas do TST ou decisões tomadas pelo TST e como que o Supremo reagiu a aquilo que ele chamou de um ativismo do TST. Como que o senhor vê isso? Como que o senhor vê existe mesmo um confronto entre o TST e o Supremo, doutor Sávio? Já posso responder? Opa. Então, Leandro, eu vejo assim, primeiro com uma tristeza, né? Você vê um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, foi procurador do trabalho, que veio da instituição das relações de trabalho, se submeter, ou seja, declarar, porque esse artigo, para mim, foi uma confissão de que ele não teria capacidade de interpretar o texto da Constituição, e que, por isso, precisava do Supremo. Eu não vejo confronto, quer dizer, vejo confronto. Vejo confronto do que eu chamo a tentativa da implantação do fundamentalismo hermenêutico pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, a concentração de todas as decisões, né? Isso há muito tempo o Supremo vem se levando a partir de um ativismo judicial, realmente, não um ativismo político, né? Na concepção que o ministro Ives coloca, como se o TST estivesse agindo num ativismo político, né? Mas eu acho, sim, aliás, até falando, eu acho que tem uma tentativa que eu chamo, na minha tese, eu até trato sobre isso, que eu falo que é a expropriação da experiência do controle difuso feito pela Justiça do Trabalho. E o que é a expropriação? Realmente é fazer o confronto. Se você está decidindo assim, quem decide diferente sou eu. Então, eu, como sou o dono do poder, eu dou a última palavra. O ministro Celso Mello, uma das questões que eu discordava dele é quando ele dizia, e eu atuei na Ação Penal 470, e ele falou isso, e eu sempre discordei, ele falou assim, o Supremo Tribunal é o tribunal que pode errar por último, né? Eu discordo. Uma corte constitucional não pode errar, né? Ela não tem o direito de errar. O juiz de primeiro grau tem o direito de errar. O juiz de segundo grau tem o direito de errar. Mas quem interpreta a Constituição como corte constitucional não tem o direito de errar, porque o seu erro é a subversão da interpretação do texto da Constituição. O seu erro é expropriar a Constituição, é retirar o texto da Constituição, e a Constituição é a vida do cidadão. O professor Menelik, que é o meu orientador, dizia isso. A Constituição é o texto vivo, é um texto vivo para ser interpretado, para ser realizado. Então, eu não tenho direito, enquanto curso constitucional, de errar na aplicação da Constituição, porque esse erro pode custar vidas, né? Imagina se o Supremo errasse na interpretação no meio dessa pandemia, né? Quantos mais mortes nós não teríamos?
né, nisso. Então, assim, eu acho exatamente que o TST, por isso que eu acho que o TST tem muito, se o Supremo fosse mais aberto, e é interessante porque o próprio ministro Gilmar, ele usa, né, se vocês lerem os livros dele, você vai ver, ele tem tradução do Peter Heberle, né? Na verdade, eu nunca sei se é Peter, porque ele é alemão, né? Não sei se fala Peter ou Peter, enfim, mas assim, que traz a interpretação aberta dos intérpretes como a Constituição aberta em que todos devem interpretar, mas ao mesmo tempo que ele defende essa abertura, ele fecha como só ele pudesse fazer a interpretação. Como o Rodolfo falou, essa matéria já estava liquidada, né? Já tinha sido interpretada, tanto já estava pacificada que as duas entidades que fizeram a ADC, que são entidades patronais, não tiveram coragem de pedir a inconstitucionalidade da TR, né? Ou pedir a inconstitucionalidade da TR com a substituição da taxa Selic. Não, eles vieram pedir a constitucionalidade do artigo 879, parágrafo 7, que diz que é a TR. E não pede a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo da Lei 8.177, que fala dos juros de mora. Ele pede a sua constitucionalidade. Então, o que estava controvertido, né, ou seja, que chegou na sua controvérsia, e aí ele nasce na lei, por isso que eu falo o marco na lei, na 3.467, porque essa divergência veio com a reforma trabalhista, né? E o ministro Ives foi um ator ativo na reforma trabalhista, né? Então, inseriu o parágrafo 7º para falar da TR, por quê? Porque até então, até a reforma trabalhista, era dada a interpretação sobre qual índice a ser aplicado. E aí era o controle difuso. Como não havia uma lei específica para o índice, não para os juros de mora, interpretou-se pelo IPCA, pegando, e aí pelo arrastamento da interpretação do Supremo Tribunal. Então, você vê que, na realidade, essa questão já estava pacificada entre os atores, né? A divergência era realmente entre o PCA e o ITR. E aí veio essa implosão, né? Como se nunca, é isso que eu falo, o Supremo passa a julgar como se essa matéria nunca tivesse sido discutido no mundo jurídico brasileiro, como se nenhum juiz ou tribunal tivesse analisado a questão. Eles analisam como se eles fossem os primeiros, que é errado, né, no meu ponto de vista, por uma corte constitucional. Porque a constitucional, se eu tenho um amicus curiae, né, se a figura do amicus curiae é permitir que a sociedade interprete, nós temos algo que é muito maior, que é o nosso controle difuso de constitucionalidade, né? Os países europeus que têm um controle eminentemente concentrado, né, com as cortes constitucionais, eles passaram a admitir, a história diz isso, eles passaram a admitir o amicus curiae exatamente para poder dar abertura da interpretação para a sociedade, para que a Corte Constitucional ouvisse a sociedade. No nosso caso, nós temos um controle difuso que, quando chega ao Supremo, toda a sociedade já se manifestou, em todos os vieses. E aí o Supremo vem e expropria essa experiência. Então, eu acho que realmente há um confronto, e é por isso que, até então, o Tribunal Superior do Trabalho é o único tribunal superior que fazia o controle de constitucionalidade difuso, né? O artigo 896, você tem violação na Constituição e na lei, né? O STJ é só na lei, pelo artigo 105 da Constituição. Você tinha antes, inclusive, da reforma da CLT, do artigo 894 da CLT, antes você tinha o recurso de embargos por violação à Constituição, por violação de lei, né? Então, isso também gerava um reforço de controle de constitucionalidade do Tribunal Superior. Então, eu acho que esse confronto, na verdade, é um pouco mais, pode ser uma questão de reforço de autoridade, né, que traz, é um problema que todo autoritarismo jurídico traz relações de exceção, né, de expropriação, né, mas eu acho que é uma forma da gente ainda aprender. E eu acho que
os tribunais não têm, né? A Justiça do Trabalho precisa manter esse reforço da interpretação, não se acanhar. Eu acho que vai chegar um momento em que o Supremo vai ver que as decisões dele para os direitos sociais, então, se não observar a evolução jurisprudencial, né, da própria Justiça do Trabalho, ele vai continuar amplificando um conflito, né? Como esse caso da responsabilidade subsidiária, né? Que é um exemplo claro que já está no terceiro controle concentrado, ou seja, já tive uma ADC, já tem uma repercussão geral, está na terceira para discutir o mesmo objeto, a responsabilidade subsidiária. Então, uma hora o Supremo vai entender que, se ele é corte constitucional, não está para fazer controle de legalidade, mas sim controle de constitucionalidade. Não sei se eu expliquei, deu para responder tudo, mas... Alguém mais tem alguma pergunta para o doutor Sávio? Bom, pessoal, não vou ficar tímido, não, porque o assunto é espinhoso, é novo, já tem alguns colegas que já estão enfrentando isso no dia a dia, né? Porque alguns vezes já estão se precipitando e já fazendo isso. Eu acredito que a gente deve estar com muitas dúvidas. Então, já que vou aproveitar aqui, sabe? Então, vou fazer a minha pergunta. Eu li um artigo agora, do Guilherme Feliciano, ex-presidente da Anamatra, fazendo uma comparação TR-Selic, né? Dizendo, se a minha interpretação do artigo não foi errada, de que a Selic não é o pior dos mundos, né? Ainda mais considerando o histórico do índice acumulado, né? Que hoje pode estar muito baixo, mas há 5 anos atrás estava em 14%, 15%, enfim. E isso tem uma volatilidade muito grande a depender do rumo da economia do nosso país, né? Aí ele fez isso. Aí minha primeira pergunta é assim, você concorda, ou seja, entre TR e Selic, não assim, houve uma certa evolução, né? Ou não? E a minha outra questão é fazer o seguinte, eu dificilmente, na minha opinião pessoal, acredito que seja muito difícil, ainda que a gente consiga algum tipo de ajuste na decisão do STF, modificar o entendimento dele, né? Então, ou seja, penso eu que está sedimentado, que é PCA pelo STF, PCA até ação, Selic após ação. Como você vê, então, uma possibilidade de se reverter isso? Quais os caminhos que, no seu entendimento, são possíveis para se restabelecer a possibilidade de correção do crédito trabalhista? Olha, eu acho assim, com relação à taxa Selic e a TR, realmente, se você for fazer uma análise, uma evolução histórica, né, como são índices que acabam dependendo muito da economia, da forma, dessa volatilidade que você falou, é como, por exemplo, a gente pega um índice para correção, por exemplo, das pautas de reivindicação, né, dos sindicatos. Muitos pegavam o ICV do DIEESE, né? Outros queriam o INPC, outro IPCA. E, a cada ano, você via uma sazonalidade. Às vezes, o ICV do DIEESE estava maior, às vezes, no outro ano era o INPC, porque isso varia muito, né? O fato é que, por exemplo, como está hoje no STJ, discussão também, a Selic não recompõe todo o patrimônio perdido no conflito, né? Então, o que nós estamos querendo discutir nos créditos trabalhistas é a recomposição daquele poder aquisitivo, não se tornar, vamos dizer assim, atraente o descumprimento de norma, né? Por que inseriu os juros moratórios de 1% ao ano para fazer os 12%, né, ao ano nos créditos trabalhistas? Exatamente porque era lucrativo, né? Quem atua um pouco mais anterior, ou mais tempo, né, vamos dizer assim, muito mais velho, né, para a gente não entregar a idade, mas, por exemplo, tinha uma época grande que os bancos não pagavam as horas extras, por exemplo,
porque era lucrativo deixar o bancário sair, depois entrar com a reclamação. O tempo da reclamação, quando ele faz um acordo ou vai pagar, já está quase o que ele pagaria, ele está pagando 20%, 30% do que era devido lá atrás. Então, havia era atraente o descumprimento, né? Então, essa recomposição, e eu acho que o mais importante é os juros, e não a tabela do índice, o IPCA, né? Tanto que você vê na própria. E isso é o atraente, se a gente olhar que na medida provisória 955 e a 905, quando alterou o parágrafo 7 do artigo 879, que foi introduzido pela reforma trabalhista, veio estabelecer o IPCA, mas tirou os juros de mora. Então, você tinha, com a medida provisória, você tinha o IPCAE, mas você tinha tirado os juros de mora. Então, o que realmente faz a recomposição, a gente vai pegar créditos trabalhistas antigos, o que faz a diferença é os juros de mora. Então, entre o ponto dos índices, mas só que a gente não pode dizer que está tudo igual agora. Não, hoje, amanhã, a Selic pode ter um aumento, aí vai voltar ou não. Não vai. Por quê? Porque ou se incorpora os juros de mora novamente, ou realmente vai ficar uma defasagem, como era pela TR, e agora pode continuar sendo sem os juros de mora pela Selic. Eu acho assim, também não acredito em mudanças de orientações, embora tivemos votos vencidos, né, do ministro Lewandowski, do Fachin, da ministra Rosa, mas eu não acho que o embargo de declaração vá fazer uma mudança substantiva, né? Eu acho que ele vai vir esclarecer esses pontos. Eu acho que esse ponto, pelo menos eu posso estar até errado, né? E é por isso que eu até pensando nisso, falei assim, gostaria até que vocês comentassem, porque realmente para mim a não manifestação do artigo 39 da Lei 8.177 do parágrafo 1º, para mim numa interpretação do dispositivo que vincula, está vigorando os juros de mora acima da questão. Então, acho que isso é algo que pode ser que o Supremo vá se debruçar sobre isso no embargo de declaração, né? Que também vai ter todos os problemas do seu arrastamento, enfim, mas também não me iludo de que não se faça uma inconstitucionalidade geral do parágrafo 1º e as coisas se mudem. Eu acho que o que pode vir é o que, como, né, muito embora dentro, na tese, né, vamos dizer assim, academicamente na tese, a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ela não vincula, ela vincula os demais tribunais, mas não vincula o próprio Supremo, quer dizer, por isso que pode, havendo uma modificação do estado da constitucionalidade ou do estado de inconstitucionalidade, o Supremo pode vir a ter uma nova análise sobre a mesma matéria, né, se houver essa demonstração dessa alteração, talvez eu acho que possa, demonstrando os prejuízos de fato que ocorram, pode gerar. Sou meio pessimista, vamos dizer assim, diante de uma economia do extremo liberalismo, né, onde o ministro bota uma granada no bolso dos trabalhadores. Eu sou meio pessimista no sentido de, num curto prazo, a gente demonstrar um prejuízo maior. Eu acho que o prejuízo maior hoje está sendo em cima dos próprios direitos e não só nas correções, né? Mas eu acho que são fatos que a gente precisa discutir ainda nos embargos de declaração. Quem sabe tem uma nova posição. Obrigado. Alguém mais fazer uma colocação? Eu tenho, Rodolfo. Bom dia, professor. Eu queria saber, essa decisão do Supremo sobre a aplicação dela, se pode ser feito em cima de cálculos homologados pelo juiz na fase de execução. Essa agora, eu acho que pode, né? Se não tiver essa discussão desse tipo de modulação, eu acho que vai poder ser homologado. O que traz uma discussão é o que já, por exemplo, o que já foi pago como incontroverso, poderia ser recalculado, né? Eu acredito que não, porque como ele mantém
ele não faz uma distinção do pagamento, mas fala o cumprimento, ainda que parcial, eu entendo que não. Mas o cálculo, mesmo que homologado hoje, homologuei, suspendeu, porque no início, em junho de 2020, entre junho, acho que maio, junho, se eu não me falha a memória, o Gilmar teve um efeito suspensivo em todos os processos, né? Porque depois teve um agravo para ele restabelecer o que estava suspenso ou não. Então, na verdade, as execuções estavam meio paradas para não aplicar a TR desde 2020. Então, homologou o cálculo agora, ainda que tenha homologado com outro CLAU, aplica-se essa posição, né? Esse dispositivo. Se já houver depósito judicial, não, então. Eu acho assim, isso vai ser uma questão muito interessante, porque assim, ainda que tenha o depósito judicial, mas se você não liberou, você está discutindo ainda, né? Porque ele é controverso. Sendo controverso, então não formou coisa julgada dentro da execução, né? E aí eu acho que daria para rediscutir. Acho que ainda com depósito dá para rediscutir. Tá, obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Imagina. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Então, só abusando... Gostaria de fazer mais um, Rodolfo, se possível. Eu gostaria de que ele refletisse um pouquinho com a gente o seguinte, doutor Sávio. Talvez o núcleo constitucional mais paparicado nessas discussões a respeito do IPCA, seja nas condenações impostas à fazenda pública, seja aqui em relação aos débitos trabalhistas, foi o que prevê o direito de propriedade, o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Eu fiz uma leitura muito rápida do voto do ministro Gilmar Mendes, confesso que não fiz uma análise muito detida, mas creio que o ministro Gilmar Mendes ele passou muito de forma tangencial sobre essa questão, ele passou ao largo, talvez porque nós podemos acusar o ministro Gilmar Mendes de muita coisa, menos de falta de inteligência, né? Então, talvez muito ao largo o ministro Gilmar Mendes passou do direito à propriedade. Ele até cita os precedentes que impõem aqueles casos da condenação à fazenda pública, onde está o artigo 5º, inciso 22 da Constituição estampada, mas no voto mesmo ele não faz muita digressão sobre isso. Mas, a par disso, considerando que a Selic hoje está rodando na casa no acumulado de menos de 2%, não estaríamos aí, e sabendo que temos outros votos, né, e os votos bateram muito na questão da imprestabilidade da TR para recomposição do poder de compra. Não estaria uma contradição dentro dos fundamentos, já que com a Selic não se tem a garantia do poder aquisitivo e, portanto, continuaria havendo uma violação do artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal? Sim, sim. Mas é como você falou, o voto do ministro Gilmar ele foi realmente milimetricamente calculado exatamente para não reforçar a tese das duas ADIs anteriores de que a TR não recompunha nada, né? Tanto que, por que ele tangencia, né? Você falou bem, ele tangenciou o direito de propriedade, por quê? Porque esse direito de propriedade foi amplamente debatido nas duas ADIs anteriores, que falam dos precatórios. E lá, em razão do direito de propriedade, também foi dito que ele não recompunha o poder. Então, se ele reforça dentro dos créditos trabalhistas, um direito de propriedade, ele tem que, vamos dizer assim, arrastar as decisões das ADIs anteriores para essa aqui. Então, ele tangencia para dizer o seguinte, tanto que ele fala, eu não desconheço que a TR já foi julgada inconstitucional, mas aqui nós não estamos discutindo a inconstitucionalidade, nós estamos discutindo uma outra forma de aplicabilidade dos créditos trabalhistas, né? Então, ele faz essa... E aí tem realmente essa contradição, porque a finalidade é a recomposição. Mas aí o que ele coloca para usar a Selic? Ele usa o direito civil, né? Dizendo, na Selic já está os juros, então ali, se já tem... você tem um índice, já está em um índice incorporado os juros,
Então, ali a recomposição é correta, né? Está colocado. O que pode dar um problema, não sei se vocês viram, o STJ está rediscutindo a questão da Selic, né? Assim, não sei se vai realmente fazer uma virada também hermenêutica com relação à sua aplicabilidade da Selic, mas já iniciou um debate sobre os efeitos dela, ou seja, da recomposição dela integral nessa questão. Mas eu vejo que ele realmente ele tangenciou de forma a não se contradizer para a conclusão que ele queria dizer para aplicar a Selic, porque no outro, né, nas outras, e ele foi vencido nas outras, né, ele foi vencido, ele afastou a TR e aplicou o IPCA. Então, aqui, ele não quis entrar nessa... Veja, se ele vai na mesma toada, e eu acho que é por isso que todos, que nem o Rodolfo falou, assim, todo mundo foi pego de surpresa, porque realmente todo mundo falou assim, bom, já tem um posicionamento, a TR inconstitucional, vai aplicar o IPCA. Não tem como ele sair de declarar a inconstitucionalidade da TR e aplicar o IPCA. Ele saiu, porque ele exatamente deu, vamos dizer assim, o drible da vaca nas outras duas ADIs para poder aplicar a Selic nessa recomposição, fazendo o que a gente chama, na aplicabilidade do controle abstrato para o controle concreto, né, ou seja, uma súmula vinculante, o distingue, ou seja, a distinção normativa. Ele fez uma distinção normativa entre aquelas relações, aquelas ADIs para o direito de propriedade e para os créditos trabalhistas. Acho que tudo certo, Leandro. Entendeu? Beleza. Entendeu? Mais alguém? A gente ainda tem mais um pouquinho de tempinho. Então, sabe, eu vou agora te fazer uma pergunta, não sei se você vai conseguir nos responder. Você, lá como vice-presidente da comissão, vocês já discutiram esse assunto lá no Conselho Federal, né, junto à Comissão Nacional, e o que foi deliberado pela comissão para que seja levado ao Conselho, já que a OAB é uma das amigas da Corte nessa DC? Então, a gente chegou a discutir, foi aprovado que precisava, fizemos um debate da necessidade de fazer um embargo de declaração, que tinha, até então, quando nós fizemos a discussão na comissão, ainda não tinha sequer publicado a certidão de julgamento, né? Mas nós decidimos que, todo mundo leu, assistiu, que fizemos votação, não foi unânime, foi por votação, de que mereceria um embargo de declaração para fazer esses esclarecimentos, né? Então, isso ficou decidido. O que depois o presidente Antônio Fabrício me ligou para dizer para eu ficar responsável por fazer a análise dos embargos de declaração, né? Então, aí veio a certidão de julgamento, né? Eu ainda conversei com ele e falei assim, é só a certidão de julgamento. Em tese, eu poderia até fazer o embargo de declaração sobre a certidão, mas como essa discussão que eu fiz aqui com vocês, tem o que vincula são até jurídicos, fundamentos, só o dispositivo, o ideal é você fazer um embargo de declaração quando tiver o acordo integral, que você pode, vamos dizer assim, flanar muito mais e trazer muito mais omissões ou contradições nos fundamentos do vosso vendedor, né? Então, aí é aguardar a publicação do acordo. Perfeito, perfeito. Se alguém não tiver mais nenhuma colocação para o doutor Sávio, a gente vamos liberar o tempo dele, que eu sei que ele está super demandado em Brasília ultimamente. Sabe, muito obrigado por ter aceito o convite, tá? É um prazer sempre recebê-lo aqui na nossa comissão. Todo mundo elogia muito a eloquência e o conhecimento jurídico das suas palestras, sabe? Sempre nos trazendo muitos assuntos para pensar, né, durante esse período todo. Muito obrigado mesmo pelo convite, e até porque essa é a nossa primeira reunião do ano, então estamos iniciando o trabalho, podíamos iniciar de forma mais brilhante. Tá? Muito obrigado. Eu agradeço o convite, Rodolfo, e certamente os elogios para essa nossa relação, né, de amizade aí, por isso os seus elogios, mas
eu fico muito satisfeito, eu gosto muito, acho que pensar, debater, a gente ouvir, trocar ideia, é importante exatamente para nosso amadurecimento. Eu sempre falo, né, nas minhas aulas, meus alunos no estudo, período de pós na França, eu sempre comentava que é uma coisa interessante, né? Abre um aspas antes de concluir, tá? Mas só para colocar, enquanto no Brasil se critica tanto o controle difuso, na França está buscando o controle de convencionalidade para fazer a aplicabilidade do controle difuso, né? Exatamente para mudar, porque aqui na França não tem, como chama, não tem o controle repressivo, né? Só o controle preventivo de constitucionalidade, né? Então não tem a ADIM, só tem essa coisa. Então, assim, o mundo, a Alemanha já também está discutindo, está começando a discutir, a Espanha já tem, né? O México tem o recurso de amparo, quer dizer, enquanto o mundo está se abrindo para um controle difuso, no Brasil se quer fechar, né? Quer inibir, impor. Então, eu falo que é importante a gente, porque os direitos sociais eu acho que é o que mais representa o direito constitucional. Acho que para a pessoa, e aí voando em todas as linhas, a sua transversalidade, né? Pegando o direito administrativo, o direito civil e o direito penal, né? Na França na França tem o direito penal social, né? Que é exatamente para, por exemplo, retenção, assédio moral no trabalho, né? Em 2019, na França, condenou 4 diretores de uma empresa de telecomunicação a 4 anos de reclusão por assédio moral no trabalho, que levou a suicídio de 80 pessoas, né? Na transição de uma privatização. Então, isso tudo nos reforça a trabalhar os direitos fundamentais de uma forma muito transversal. Então, eu gosto muito de fazer esse debate, gosto muito de colocar, estou à disposição. Vocês têm uma relação de carinho muito grande com o Espírito Santo e o que precisar é só contar comigo. Agradeço de novo aí a participação. Obrigado, Sábio. Agradeço também a todos os membros pela participação, pela presença, tá? E desejo a todos uma boa manhã, uma boa sexta-feira e um bom final de semana, tá? Obrigado mais para uma vocês vez. também. Valeu, forte abraço. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Obrigada a todos. Tchau. Obrigado, viu? hein? Bom dia. Tchau. Tchau, bom gente. Bom dia para todo mundo. Tchau.